Bom dia, alunos. Vamos dar sequência aí no nosso trabalho, aí, na nossa discussão sobre dinâmica. E a gente já falou da força-peso, né, e falou da força normal. Agora a gente vai dar continuidade falando da força de atrito. Né? O que é a força de atrito? Quando dois corpos estão em contato um com o outro, né, o que vai acontecer? Se eles estiverem, vamos supor, em repouso, vai começar a haver uma certa troca de elétrons entre as superfícies, formando ligações elétricas. E essas ligações elétricas é que dificultam de você poder fazer com que um corpo se movimente em relação ao outro. Isso é o que a gente chama de atrito, ok? E força de atrito seria quando se aplica uma força para deslocar um corpo em relação ao outro, surge, né, por conta dessas ligações elétricas, uma resistência. Essa resistência a gente chama força de atrito. E existem dois tipos, né? A força de atrito, aliás, o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático é na situação de que um corpo já está parado por algum tempo, né? E aí, portanto, aquelas ligações que eu acabei de falar acontecem em grande quantidade. Já está há bastante tempo acontecendo. E aí, portanto, é um conjunto de forças elétricas que tem que ser rompidas. A partir do momento que o corpo está em movimento, não há tempo para que a mesma quantidade de atrito volte a acontecer, né? Volte a se formar. E aí, portanto, fica mais fácil manter o movimento do corpo. E você pode fazer um experimento desse na sua casa, arrastando algum móvel, né, que está lá parado há algum tempo. Quando você arrastar, você vai ver que é mais difícil você tirar ele do lugar do que continuar arrastando depois que ele já saiu do lugar. Então a gente chama de atrito estático, quando estava tudo parado, e atrito dinâmico, quando o corpo já está em movimento. Tá? Para a gente andar, a gente precisa do atrito. Então, por exemplo, por quê, né? Por quê? Andar significa o quê? Se eu estiver parado, eu estou em total equilíbrio, peso e anormal do chão, né? E aí, portanto, para eu andar, eu tenho que empurrar o chão para trás, para poder andar para frente. Então a minha ação é empurrar o chão para trás e a reação a essa força é ir para frente. E se não houver atrito entre o meu calçado e o chão? Né? Vamos supor que eu estou de meia, né? Uma meia de seda, por exemplo, ou meia de lã mesmo, né? E o chão é perfeitamente liso liso e horizontal. Então o que acontece? Aquela meia de tecido bem fofinho lá, ele praticamente não tem atrito com aquele chão liso. Então se eu empurrar o chão para trás, na verdade eu não empurro nada, porque não tem o atrito. Então, portanto, eu não vou ter a reação para ir para frente. O que acontece é que eu vou desequilibrar e provavelmente vou cair. Então isso é o que acontece. Se for, por exemplo, um veículo, né? O carro está andando na pista. A pista tem de ter um asfalto que por isso precisa fazer o recapeamento mais ou menos que constantemente, porque o sol, a chuva, vai tendendo a desgastar o atrito, o asfalto, e torná-lo mais liso. E aí, portanto, o asfalto liso, se o pneu não estiver com as ranhuras adequadas, também não tem atrito. Então, num dia de chuva, aquela derrapagem, né, aquele perigo de derrapar o veículo. Então, tudo que a gente estiver pensando em movimento entre dois corpos, é ideal que tenha um pouco de atrito para que você possa desenrolar o movimento. Bom, existe a situação do estático e o dinâmico. O estático, quando dois corpos estão parados, um em relação ao outro, e aí surge uma grande quantidade de ligações elétricas entre um corpo e o outro. Né? A força-peso pressiona um corpo sobre o outro, e aí várias ligações elétricas entre as duas superfícies acontecem. Essas forças elétricas é o que a gente vai chamar de atrito, porque você precisa arrebentar essas forças elétricas para botar o corpo em movimento. Tá. Então, depois que o corpo já está em movimento, aí é mais fácil de manter esse movimento,
porque não vai dar tempo de haver novamente a mesma quantidade de ligações. Vamos dizer então o seguinte: existe um coeficiente de atrito para a situação de estático, né? Então a gente chama de Mi, né? O coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Ele pode ser estático ou pode ser dinâmico. Praticamente a gente sempre vai falar de atrito dinâmico, porque o estático não tem muita aplicação. Mas é interessante sempre saber que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico. E também existe uma relação entre as duas superfícies. Tem as duas superfícies que permitem atritos grandes, um valor de atrito grande, e outras têm um valor de atrito pequeno. Uma situação interessante é quando você vai no mercado, né, no mercadinho, no supermercado, no shopping, no supermercado. Aí você coloca um monte de produtos dentro do carrinho. O carrinho ele está sustentado em cima de 4 rodas, né, quando elas funcionam bem, em cima de 4 rodas. E você empurra o carrinho sem muita dificuldade, embora você possa colocar bastante peso dentro do carrinho. E por que você consegue empurrar bem, né? Se existe o tal do atrito. Acontece que numa roda, você empurra o carrinho para lá, a roda para lá, certo? Só que no ponto de contato entre a roda e o chão, a roda tende a ir para lá, né? Não ir para lá, tende a vir para cá. Então nesse ponto, a força na roda está para cá. E, consequentemente, a força de atrito é sempre contrária à tendência do movimento. Se o movimento quer ir para frente, a força de atrito é para trás. Se o movimento é para trás, a força de atrito é para frente. Ela sempre se opõe ao movimento. E aqui nesse ponto, o movimento está querendo ir para lá, a rodinha quer ir para lá. Então a força de atrito acaba apontando no mesmo sentido de que vai a roda, né? De que você aplicou a força. Então, isso aqui reduz muito, né, bastante mesmo, para quase zero, o atrito entre um corpo circular, aí, né, uma roda, e o chão. Então você consegue empurrar o carrinho na boa. Se você tiver que levantar o carrinho, já complica, já não vai conseguir. Então, para isso, o supermercado tem que ser, né, horizontal, superfície bem horizontal. Você vai e empurra o carrinho sem problema. Não pode ter subida nem descida no supermercado. Se tiver subida e o carrinho estiver cheio, você não consegue subir com ele, ele vem para trás. Se tiver descida, você não consegue segurar, o carrinho vai embora. Então, o supermercado, né, tem que ser plano. Você vai fazer compra no centro de São Paulo, Pinheiros ou, sei lá, Santo Amaro, qualquer região. E aí você vai andar nas ruas. As ruas, né, são ruins de andar, porque elas tem buraco, tem desnível, né? Ela tem muito atrito, né, muito atrito e desníveis. Então é muito desagradável, que você se cansa de andar nas lojas, né? Agora, quando você vai no shopping, a coisa muda. Porque o que acontece no shopping? O piso ele é bastante uniforme, né? Evitando que o atrito seja cansativo, para que você possa andar para vários lugares e não se cansar, né? E os desníveis são sempre compensados com escadas rolantes, né? Assim, de um lado de um piso para o outro, né? Não tem escada para você ficar se cansando. Então, porque ali a interesse é que você circule o máximo sem se cansar. Bom, então isso é o atrito. Agora, do que depende, então, esse atrito, essa força de atrito? Ela vai depender do que? Desse coeficiente de atrito. E vai depender do peso? Mas não é bem do peso, né? Ela depende da normal, tá? Ela vai depender da normal, porque é a reação que você tem
com relação ao peso. Então, peso empurra o corpo sempre para baixo, mas pode ser que a superfície não esteja horizontal, pode ser que a superfície esteja inclinada. E aí o atrito diminui, né? Então, ela vai depender da normal. Aí você fala para mim, mas professor, a normal não é peso vezes cosseno do ângulo alfa? Sim, então a força normal vai ser coeficiente vezes o peso, que é mg, cosseno alfa, que é a parte que me diz que é a normal, certo? Então a força de atrito é assim expressa e ela é fundamental em algumas situações e é um problema em outras situações. Se você tiver uma força de tração numa direção, num piso, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui para ficar fácil de entender. Vamos supor que você tem aqui uma caixa, um caixote, tá bom? Em cima de uma superfície horizontal. Esse caixote está sendo tracionado nesse sentido. Então tem uma força de tração puxando ele para lá. Bom, se ele é um objeto, né? Ele tem massa. E a massa, se tem massa, tem peso. Então, tem peso aqui. Se ele está em cima de uma superfície, tem a normal. Se eu falar para você que tem um coeficiente de atrito, ou seja, existe atrito entre as duas superfícies, portanto, vai aparecer, quando surgir a tração para lá, uma força de atrito para cá. Então esse aqui é um desenho de 4 forças que atuam no corpo, que está num plano horizontal, está sob uma certa força de tração. Essas duas estão cancelando uma com a outra, portanto, uma força resultante vai ser ou nula, e o corpo não sai do lugar, quando esse cara aqui é igual àquele, ou também pode ser que seja esse igual àquele, mas já seja não o atrito estático, mas sim o atrito dinâmico. Se o atrito dinâmico fizer com que a força de atritos fique na mesma intensidade que a tração, o que vai acontecer? O corpo vai se deslocar para lá, né, no sentido da tração, com velocidade uniforme, né? Ou seja, na primeira lei de Newton, o corpo se desloca com velocidade constante. Por que constante? Porque a velocidade vai ser constante, não vai ter aceleração. E como os dois são iguais, porém existe uma atração, porque a força de atrito não puxa para cá, ela simplesmente atrapalha, tende a impedir o movimento por conta da atração. Se ela for igual, então o corpo vai se deslocar para lá com movimento uniforme. Se for um plano inclinado, a coisa muda de figura. Se eu tenho o plano inclinado, que nem na nossa última aula, você tem o peso, você tem a normal. Os dois não se cancelam. Surge o quê? Uma força resultante no sentido do plano. Que ela é igual a uma força resultante, que é P seno alfa. Bom, quando que ele consegue escorregar? Quando ele for maior do que a força de atrito neste sentido aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um plano, tem um plano e tem um livrinho. Se eu colocar o livrinho assim, eu posso não ter nenhum movimento. Por que não tem movimento? Porque a força de atrito, a força de atrito é maior, a força de atrito aqui é maior ou igual ao peso para lá. Mas que atrito é esse? É um atrito estático. Eu tenho que vencer o atrito estático. Vou aumentando a inclinação, venceu, e aí, portanto,
essa força aqui é maior que essa daqui, então o corpo desceu. Aí eu venho aqui, coloco de novo aqui e largo. Não desceu. Tenho que inclinar mais. Quando eu inclino mais, a força resultante vai ficando maior. E aí, portanto, venceu o atrito. Ok? Então essa aí é a nossa aula de hoje. Tem lá uma perguntinha para vocês responderem. Vão lá, respondam. E, gente, né, vamos fazer uma apelação aqui. Quando você responde os questionários, você tem que anexar a resposta sua. Porque aparece para mim devolvido, eu vou lá, não tem nada devolvido. Então, para você, você acha que devolveu, mas se você não respondeu e colocou anexo para poder devolver, ele vai sem anexo. E aí eu não sei o que aconteceu, né? Aqui vai ser uma perguntinha só, né, simplesinha, para você responder e não ter aquele problema. Ah, mas tem tendo muita atividade. Então aqui é uma atividade só para ver se foi entendido a aula. Você tem de ter assistido essa aula, ok? Até a nossa próxima aula.